O corredor do hospital estava silencioso demais para aquela hora da noite. As luzes frias piscavam levemente, como se até elas estivessem cansadas de presenciar tanta dor acumulada entre aquelas paredes. No final do corredor, perto de uma porta de emergência, onde quase ninguém passava, uma família inteira se amontoava contra a parede, tentando se esconder do resto do mundo. Era como se ficassem pequenos o bastante, a tristeza não os encontraria. Mas ela já estava ali, grudada em cada rosto. Dona Luciana, com os olhos inchados de tanto chorar, segurava as mãos trêmulas enquanto tentava manter a respiração firme. Ao seu lado, o marido, Mauro, respirava como quem carregava toneladas nas costas. Ele tentava parecer forte, mas seu olhar distante denunciava a sensação esmagadora de culpa por não conseguir proteger a própria família daquela situação. Entre os dois, os filhos, Daniel, de 14 anos, e a pequena Sofia, de 8, se abraçavam como se o contato físico fosse a única âncora que restava para impedir o desespero de arrastá-los de vez. Eles choravam baixo, tentando não chamar atenção. Ninguém sabia ao certo quanto tempo já estavam ali. Minutos, horas. Para eles, o tempo havia perdido o sentido desde que ouviram a notícia que temiam mais do que tudo. A notícia que destrói qualquer chão. A notícia que transforma até uma sala iluminada em escuridão. O médico havia dito poucas palavras, mas cada sílaba parecia um golpe. O tratamento de Sofia não poderia continuar sem o pagamento imediato das novas doses. O hospital não podia mais esperar. Luciana apertou a filha com cuidado. Sofia dormia, exausta, apoiada no colo da mãe. O rosto pálido da menina e sua respiração fraca eram lembranças constantes de que eles estavam correndo contra o tempo. Mas como correr quando não se tem mais forças? Como lutar quando tudo ao redor parece fechar as portas ao mesmo tempo? Mauro tentava não demonstrar, mas o coração dele doía como se alguém o apertasse com as mãos. A cada vez que olhava para a filha, pensava no tanto que já tinham perdido, no tanto que já tinham tentado, e no tanto que o mundo parecia cruel demais para uma criança tão pequena. Foi nesse mesmo corredor que, naquela noite, o destino decidiu colocar outra pessoa em cena, menos alguém que, por ironia, jamais imaginaria que um dia se veria envolvido na vida daquela família. No extremo oposto, caminhando distraído, estava Arthur Silveira, um homem que parecia deslocado naquele ambiente. Sua postura reta, o terno caro, o olhar firme e cansado. Ao mesmo tempo, tudo nele contrastava com o cenário de sofrimento ao redor. Ele vinha para visitar um funcionário antigo que havia sofrido um acidente, mas não esperava cruzar com algo que mexeria tão fundo com ele. Arthur normalmente passava por lugares sem realmente ver as pessoas. Era o tipo de homem que vivia em reuniões, salas de vidro e compromissos intermináveis. Mas naquela noite havia algo diferente no ar. Algo que o fez desacelerar. Algo que o fez parar. Quando passou pelo corredor, ouviu um som abafado. Talvez um soluço. Talvez uma respiração quebrada a menos. E virou o rosto naturalmente, como se instinto fosse. Seus olhos encontraram a cena. Uma família inteira encolhida no canto, tentando esconder seu desespero do mundo. Aquilo o atingiu com força inesperada. Por um instante, Arthur ficou parado, observando, sem saber ao certo porquê. Algo dentro dele se mexeu. Uma memória antiga. Um fio esquecido de empatia que ele achava que já tinha perdido há muitos anos. Ele hesitou, deu 2 passos, para continuar andando. Mas não conseguiu. O choro silencioso de Luciana perfurou a distância, como um pedido de socorro que só alguém com um coração atento poderia ouvir. Ele voltou o olhar outra vez, e dessa vez percebeu a menina adormecida, pálida, frágil, respirando com dificuldade. Aquele pequeno detalhe fez o estômago dele revirar. Talvez fosse apenas curiosidade. Talvez fosse algo maior. Mas Arthur sentiu a necessidade de entender, de saber, de fazer algo. Ele não era o tipo de homem que se deixava levar por impulsos, mas ali estava ele parado, diante de uma cena que o fazia lembrar de coisas que queria muito esquecer, menos memórias que ainda doíam mesmo.
depois de anos. Memórias de alguém que ele não conseguiu salvar. Antes que pudesse pensar melhor, seus pés já o levavam na direção da família. A cada passo, sentia o coração acelerar. Algo que não acontecia havia muito tempo. Quando estava perto o bastante, percebeu Mauro levantando o rosto rapidamente, como quem esperava ser repreendido por estar ali. Arthur respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, perguntou algo não como empresário, não como milionário, mas como ser humano. O que aconteceu? E naquele momento, antes mesmo de ouvirem a resposta, o destino daquela família menos e o dele menos começou a mudar. O silêncio depois da pergunta de Arthur foi tão pesado que parecia preencher o corredor inteiro. Mauro engoliu seco, como se a simples tentativa de responder exigisse força que ele já não tinha. Luciana apertou a filha adormecida nos braços, protegendo-a de um mundo que parecia cruel demais. Daniel apenas baixou o rosto, envergonhado de chorar na frente de um estranho. Por um instante, Arthur pensou que ninguém fosse responder, que talvez estivesse invadindo algo privado demais. Mas então Mauro respirou fundo e encarou o milionário com olhos vermelhos, brilhando de desespero contido. Minha filha. Ele começou, mas a voz falhou. Tentou de novo. Minha filha precisa de um tratamento que ficou mais caro do que a gente pode pagar. O hospital. Ele desviou o olhar, como se aquilo fosse vergonhoso. O hospital disse que não pode continuar sem o pagamento. Luciana fechou os olhos com força, como se ouvir aquilo dito em voz alta tornasse tudo ainda mais real. Arthur sentiu uma sensação estranha no peito. Não era pena. Não era choque. Era algo que ele reconhecia bem, embora tentasse apagar da memória há anos. Impotência. A sensação de perder alguém que se ama por falta de tempo ou por falta de ajuda. Quanto falta? Arthur perguntou, mantendo a voz firme embora o coração batesse acelerado. Mauro hesitou. Era difícil admitir. Difícil demais, mas naquele momento não havia espaço para orgulho. 24 mil reais. Respondeu num sopro. Para a próxima etapa. Só isso? Já garante mais 2 semanas de tratamento. O resto, a gente dá um jeito. Arthur franziu o senho. Ele gastava aquele valor em um jantar de negócios, em uma peça de roupa. Em algo banal, saber que uma vida menos e principalmente a vida daquela menininha frágil podia depender de um valor assim, deixava sua respiração pesada. Luciana levantou a cabeça e finalmente falou, com a voz baixa, quebrada. A Sofia já melhorou tanto desde que começou o tratamento. Ela estava até sorrindo de novo. Mas hoje o médico disse que sem a próxima dose, ela pode piorar muito rápido. A cada palavra de Luciana, Arthur sentia um frio diferente no estômago. Ele conhecia aquela sensação de urgência. Ele conhecia o peso de um relógio correndo contra uma vida. E, mesmo sendo homem acostumado a decisões grandes, reuniões enormes e contratos milionários, havia algo ali que o tirava do eixo, que mexia com algo dentro dele que há muito tempo estava adormecido. Vocês não têm nenhum familiar que possa ajudar? Ele perguntou, mais por tentar entender do que por dúvida real. Luciana balançou a cabeça lentamente. Nossa família toda é simples. Ninguém tem esse dinheiro. A gente já vendeu tudo o que tinha. A casa tá quase vazia. Mauro pegou 3 empregos. Daniel parou de jogar bola para ficar mais tempo com a irmã. Ela respirou fundo, a voz tremendo. Eu só queria que ela tivesse uma chance. Sofia se remexeu no colo da mãe e soltou um gemido fraco, como se estivesse pedindo para acordar de um pesadelo. Arthur sentiu o peito apertar. Era impossível ignorar aquilo. Ele se aproximou um pouco mais e olhou a menina, analisando o rosto pálido, o nariz fino, a respiração quase frágil demais para uma criança. Qual é o problema de saúde dela? Ele perguntou. Uma doença autoimune, rara menos, respondeu Mauro, apertando os punhos. O corpo dela ataca os próprios pulmões. Sem o medicamento certo, ela não consegue respirar direito. Mas os remédios são importados e caros demais pra gente. Arthur ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Não sabia
se havia algo que pudesse dizer. Mas uma coisa era certa. Aquela família estava lutando sozinha, perdida num desespero que não deveria recair sobre ninguém. O médico disse que ela tem quanto tempo sem o medicamento? Arthur perguntou, embora temesse a resposta. Luciana demorou alguns segundos para conseguir falar. 2 dias, talvez 3. Aquelas palavras deixaram o corredor ainda mais gelado. Daniel se encolheu, segurando as lágrimas. Mauro apertou os olhos, tentando impedir mais uma onda de desespero. E Arthur sentiu algo que não sentia desde o dia em que perdeu a irmã. A memória veio como um golpe. Ela também dependia de um tratamento caro. E a família dele, mesmo sendo rica, demorou a aceitar a gravidade da situação. Quando finalmente ajudaram, era tarde demais. Ele respirou fundo, lutando contra a lembrança. A sensação era tão real que um arrepio subiu por suas costas. Me deixem falar com o administrador do hospital, disse ele finalmente. Eu quero entender melhor o caso da Sofia. Os olhos de Mauro se arregalaram. O senhor vai ajudar? Arthur não respondeu diretamente. Ele mesmo ainda estava lidando com o turbilhão de emoções que aquela situação havia despertado. Mas sabia que não conseguiria simplesmente virar as costas. Vou ver o que posso fazer, disse, firme. Ele deu alguns passos para trás, mas antes de se afastar por completo, olhou novamente para Sofia. Algo dentro dele se decidiu. Algo que ele não sabia explicar, mas que parecia inevitável. O destino daquela família estava mudando. E o de Arthur também. Arthur caminhou pelo corredor com passos longos e firmes, mas por dentro estava longe de estar calmo. O encontro com aquela família havia mexido com ele de um jeito que não esperava. Era como se cada palavra dita por Luciana reabrisse velhas feridas que ele tentava manter enterradas há anos. A imagem da pequena Sofia, respirando com dificuldade, não saía da sua mente. E pior, ele reconhecia muito daquilo. A sensação de ver alguém que você ama deslizando entre os dedos, porque o mundo decidiu que salvar vidas deveria custar caro demais. Ele chegou até a recepção e pediu para falar com o administrador. A atendente olhou para ele de cima a baixo. Terno caro, olhar determinado, e imediatamente chamou alguém no telefone. Não demorou nem 2 minutos, até que o administrador, um homem baixo, de óculos grossos e semblante preocupado, aparecesse na porta. Senhor Arthur Silveira? Perguntou, quase nervoso. Em que posso ajudar? Arthur foi direto ao ponto. Quero informações sobre o caso de Sofia Almeida. O tratamento dela tá parado. Por quê? O administrador engoliu seco, claramente desconfortável com o assunto. Senhor Arthur, eu entendo sua preocupação, mas a situação é complicada. O medicamento que a menina usa é importado, extremamente caro, e o hospital já cobriu várias doses sem pagamento. Chegamos ao limite. Não podemos continuar fornecendo sem garantia financeira. Arthur apertou o maxilar. Estamos falando de uma criança com uma doença grave. Vocês realmente vão colocar a vida dela em risco por causa de burocracia? O administrador abaixou o olhar. Eu gostaria que fosse diferente, mas o hospital também tem limites. Se quebrarmos regras para um paciente, precisamos fazer para todos. E infelizmente, não temos recursos. A resposta não agradou Arthur, nem um pouco. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Quanto o hospital precisa agora? 24 mil reais para a próxima etapa. Depois disso, mais parcelas, dependendo da evolução da menina. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Ele já sabia dessa parte, mas ouvir do administrador apenas deixava tudo mais real. Ainda assim, algo no olhar do homem o incomodou. Uma hesitação, uma dose incômoda de medo, como se estivesse omitindo algo. Tem mais alguma coisa, não tem? Arthur perguntou, estreitando os olhos. O administrador balançou a cabeça, evitando encará-lo. Senhor, nós só estamos tentando fazer o que é certo dentro das normas.
O me engané? Cortou Arthur. Firme. Eu sei reconhecer quando alguém está escondendo informação. Diga logo. O administrador respirou fundo e finalmente confessou. Há uma chance de conseguir as doses de forma mais rápida e mais barata direto com o distribuidor. Mas ele parou, hesitando. Mas o hospital não tem mais crédito com eles. Tivemos um problema no passado com pagamentos atrasados e eles não nos fornecem nada sem garantia. Para Sofia receber esse lote emergencial, alguém teria que pagar antecipado. As doses já estão até separadas, mas estão bloqueadas. Arthur ergueu as sobrancelhas. O sangue quente subiu por dentro dele, misturado à indignação. Então, as doses existem. Estão prontas. E vocês simplesmente não liberam porque ninguém pode pagar por elas. O administrador parecia encolher a cada palavra. Tecnicamente. Sim, era o que faltava. A vida de uma criança parada, atrás de um bloqueio financeiro. Arthur sentiu a mesma raiva que sentira no passado, quando percebeu tarde demais que a irmã poderia ter sido salva se alguém tivesse agido mais rápido. Ele endireitou o corpo. Eu vou pagar, disse sem hesitar. O administrador arregalou os olhos. Ter todas as doses emergenciais? Todas? É uma quantia alta, senhor. Quase 120 mil. Eu disse todas. Repetiu Arthur, com firmeza. Prepare os documentos agora. Eu quero que a menina receba o medicamento hoje ainda. O administrador acenou rapidamente, como alguém que acabara de ver um milagre inesperado. Claro, senhor Arthur. Vou agilizar tudo. Enquanto ele saía correndo, Arthur ficou parado por alguns segundos, respirando fundo. O coração batia, acelerado por dúvida, mas pela certeza de que estava fazendo a coisa certa. Pela primeira vez em anos, senti um impulso genuíno de ajudar de verdade. Sem cálculos, sem interesses, sem obrigações. Talvez porque, no fundo, estivesse tentando remediar algo que nunca conseguiu superar. Quando voltou para o corredor onde a família estava, encontrou-os, exatamente como antes, encolhidos, cansados, quase apagados da realidade. Mas quando Mauro levantou a cabeça e viu Arthur se aproximando, algo mudou em seu olhar. Um lampejo pequeno, quase invisível, de esperança. Arthur se ajoelhou diante deles, para ficar na altura da menina adormecida. Eu falei com o hospital, disse, com calma. E consegui liberar as doses. Luciana levou a mão à boca, surpresa, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Esse senhor conseguiu? Sim, menos, respondeu ele. A Sofia vai continuar o tratamento. Hoje mesmo. Mauro não conseguiu segurar as lágrimas. Tombou a cabeça para baixo e chorou como alguém que estava segurando o mundo nas costas e, de repente, alguém tirou ao menos parte do peso. Daniel abraçou a mãe com força, tremendo. Luciana chorava silenciosamente, com o rosto iluminado por uma emoção que misturava alívio, incredulidade e gratidão pura. Sofia abriu os olhos devagar, ainda sonolenta, e olhou para Arthur sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas ela sorriu, um sorriso fraco, mas real. E aquilo fez algo dentro dele se quebrar de novo, mas de uma maneira diferente. Uma maneira boa. Era o início de algo que nenhum deles imaginava. E Arthur ainda nem sabia que, ao ajudar aquela família, ele também estava prestes a ser salvo. A equipe médica agiu rapidamente, assim que o pagamento foi confirmado. Em menos de 40 minutos, o medicamento emergencial já estava sendo preparado para aplicação. Enquanto isso, Arthur, Mauro, Luciana, Daniel e Sofia foram levados para uma sala particular, mais silenciosa e confortável, onde poderiam esperar com um pouco mais de tranquilidade. Luciana não largava a mão da filha, acariciando seus cabelos com cuidado. Daniel, pela primeira vez em dias, não parecia prestes a desabar. Uma chama tímida de esperança brilhava em seus olhos cansados. Mauro andava de um lado para o outro, como se ainda não soubesse lidar com a mistura de alívio e incredulidade. E Arthur, ele permanecia em pé, perto da porta, como alguém que estava ali,
mas não sabia se era seu lugar de verdade. Quando a enfermeira entrou para aplicar a medicação, o ar na sala pareceu prender-se. Sofia observava tudo com olhos grandes, ainda fraca, mas consciente o suficiente para entender que aquilo era importante. Luciana sussurrou baixinho. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar. A enfermeira sorriu. Gentil. Essa dose vai ajudar muito. Ela deve começar a melhorar nos próximos dias. Luciana fechou os olhos, emocionada, enquanto Mauro respirava fundo, como se finalmente conseguisse puxar ar até o fundo dos pulmões. A dose foi aplicada, a enfermeira saiu. Luciana abraçou Sofia com delicadeza. Daniel sorriu pela primeira vez em muito tempo. E Arthur apenas observava. Sentiu uma sensação estranha, algo que não experimentava em anos. Paz. Uma paz que vinha não de conquistas, contratos ou vitórias profissionais, mas de algo infinitamente mais simples e mais profundo. Mauro se aproximou dele devagar. Eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor fez. A voz dele tremia. O Senhor salvou a vida da minha filha. Arthur balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que qualquer um faria se tivesse condições. Mas Mauro sabia que aquilo não era verdade. As pessoas passam apressadas por histórias assim todos os dias. Vêm, se comovem, comentam menos, mas não agem. Arthur não apenas agiu. Ele se envolveu, carregou o peso junto deles, colocou seu tempo e seu dinheiro, sem pedir nada em troca. Luciana, ainda segurando Sofia, olhou para ele com um brilho especial nos olhos. O Senhor devolveu esperança para nossa família. Isso não tem preço. Arthur desviou o olhar por um instante. Gratidão era algo que ele não estava acostumado a receber, e aquilo mexia mais com ele do que esperava. Sofia, com sua vozinha fraca, chamou baixinho. Moço. Arthur se aproximou devagar. Oi? Sofia, ela sorriu, delicada como um fio de luz. Obrigada por me ajudar. Mamãe falou que o senhor é muito bom. Arthur engoliu seco. Algo na simplicidade daquela frase fez seu peito apertar. Você vai melhorar, disse ele, tocando de leve a mãozinha dela. Eu prometo. Nos dias seguintes, Arthur voltou ao hospital várias vezes, sempre discretamente. A cada visita, encontrava a família um pouco mais forte, um pouco mais sorridente. Sofia respondia bem às medicações. Sua respiração melhorava, e o brilho infantil começava a voltar aos olhos dela. Daniel conversava com ele com naturalidade, contando coisas simples sobre a escola, sobre seus sonhos de voltar a jogar bola. Mauro e Luciana, aos poucos, deixavam de tratá-lo como alguém distante e passavam a vê-lo como parte da trajetória que salvou a vida da filha. A equipe médica, impressionada com a evolução rápida, explicou que Sofia teria sim um longo caminho pela frente. Mas agora havia esperança. E esperança era tudo. Certa tarde, quando estavam todos reunidos no quarto, Sofia acordou animada, segurando um desenho que havia feito. Ela se levantou, apesar da fraqueza ainda presente, e entregou o papel para Arthur. O desenho mostrava ela, sua família, e um homem alto de terno, com um sorriso grande, segurando uma luz brilhante. Esse é você, disse ela, o moço que trouxe claridade pra gente. Arthur segurou o desenho com cuidado, como se fosse algo extremamente valioso. E para ele, ele nunca recebera algo tão puro, tão sincero. Aquele papel, com traços tortos e coloridos, significava mais do que qualquer quadro caro que já comprara. Mais do que qualquer premiação empresarial que já ganhara. Obrigado, Sofia. Menos, respondeu ele, com a voz embargada. Vou guardar para sempre. Com o passar dos dias, a alta de Sofia foi finalmente anunciada. A família comemorou chorando, abraçada, repetindo obrigado a cada enfermeira, a cada médico, a cada pessoa que havia cruzado o caminho deles. E no centro de tudo estava Arthur, que, embora tentasse se afastar, acabou sendo puxado para o abraço coletivo. Na saída do hospital, com o sol iluminando o rosto de Sofia, Luciana falou: Arthur
O Senhor mudou nossas vidas. E se algum dia precisar de nós, por favor, não hesite. Não importa o que. Ele sorriu. Um sorriso sincero. Diferente de qualquer outro que já dera. Pode deixar. Mas quem realmente mudou a minha vida foram Book. Porque, sem que percebessem, ao salvar Sofia, eles também salvaram Arthur de uma dor antiga, de um vazio silencioso que ele carregava há anos. A família mostrou a ele que ainda existia bondade, ainda existia amor, ainda existia algo verdadeiro no mundo. Menos algo que nem o dinheiro poderia comprar. E assim, cada um deles saiu daquele hospital diferente, mais forte, mais unido, mais humano. A vida daquela família havia sido salva. E sem querer, eles também haviam salvado o milionário.